Boa noite, meus queridos participantes do Evento Sim. Que bom ter vocês aqui mais um dia, mais uma semana. Como é que vocês estão? Estão animados com a animação lá em cima para o conteúdo dos webinars de hoje? Estão confortáveis aí na casa de vocês? Espero que a resposta seja sim para todas essas perguntas. E para quem não me conhece, eu sou a Wanda. E junto com a Luísa, vamos conduzir essa série de webinars durante toda essa semana até sexta-feira, com conteúdo técnico também a respeito dos nossos MBAs. E, para quem pode estar se perguntando, Wanda, como é que vai funcionar esse webinar de hoje? Então, tanto hoje quanto no restante da semana, todos os webinars vão funcionar da seguinte forma. A gente vai ter 1 hora de conteúdo, de apresentação com os nossos palestrantes, e depois dessa 1 hora passada, a gente vai partir para a nossa sala de network, em que vocês vão poder estabelecer network com os nossos palestrantes, também tirar dúvidas relacionadas à temática dessas palestras, ou relacionada à temática do curso de vocês, do curso que vocês desejam também fazer aqui no PSEG. Então, vai funcionar aí dessa forma. E queria aproveitar para deixar um abraço muito especial para os meus alunos do MBA em Gestão Tributária. Um abraço como madrinha de vocês. É muito, muito bom ter vocês aqui. E também dizer para você que ainda não é nosso aluno, nem do MBA em Gestão Tributária e nem de outros MBAs, que vai aparecer aí para vocês um QR Code na tela. Então, pegue o seu celular, aponte a câmera dele para esse QR Code e vocês vão ser direcionados direto para o nosso site, para conhecer, então, mais sobre os nossos cursos e, quem sabe, vocês se tornarem alunos MBA USP-Exalc no próximo semestre, o que vai ser uma honra enorme para a gente, certamente. E antes de partirmos, então, para as boas-vindas dos nossos participantes desse primeiro webinar do dia, dentro aí do MBA, da temática de gestão tributária, eu queria passar a seguinte informação. Como eu comentei, de hoje à sexta-feira, a gente vai ter essa série de webinars de conteúdo técnico, e sábado, dia 12/12, é a nossa grande festa, nossa grande comemoração, e com outras temáticas, né? E eu vou comentar aqui com vocês alguns dos participantes que estarão conosco, para ver se vocês ficam aí animados com a animação lá no alto. Então, quem vai estar nessa programação? Daiane dos Santos, Cristina Talaco, Márcio Balas, Lars Suriman e Matt Sorum. Assim, uma programação fantástica, fenomenal. Eu já estou muito, muito animada mesmo. Espero que vocês também. E depois de toda essa programação, a gente ainda vai ter um show de finalização, de encerramento. E com quem? Com a banda do cover brasileiro oficial do Queen, que vai ser ainda mais imperdível. Então, que vocês já marquem aí na agenda, já deixem na memória para que estejam com a gente aqui no sábado, das 9 da manhã às 13 horas. Combinado? Maravilha! Então, agora vamos aí para nosso conteúdo de hoje, do primeiro webinar. E eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos professores, o professor Alexandre Naoki Nishioda, que é professor tanto do MBA USP-Exalc quanto da USP, dentro da temática de Direito Tributário, e também dar boas-vindas ao nosso professor Humberto Bonavides Borges, que é membro da equipe de coordenação do MBA em Gestão Tributária e é autor também de algumas obras fantásticas dentro da temática. Eu vou até citar algumas para vocês, que vocês já devem ter em mente quais são, que são Planejamento Tributário, IPI, ICMS, ISS e IR. Outra delas é Auditoria de Tributos, IPI, ICMS e ISS, dentre uma gama gigantesca de outras obras que ele escreveu, que ele é o autor. Então, professores, boa noite, sejam muito bem-vindos, é muito bom recebê-los aqui. Como é que vocês estão? Boa noite, Wanda. O meu cordial boa noite às estimadas colegas e aos diletos colegas que estão participando deste webinar, deste evento no mundo virtual, no qual
teremos a oportunidade de interagir com o professor Alexandre, professor doutor pela USP, mestre do nosso curso MBA em Gestão Tributária, promovido pela USP Exalc, que vai interagir conosco nessa oportunidade sobre um dos temas mais relevantes, mais significativos nos lineamentos da gestão empresarial da tributação, que é tópicos atinentes ao planejamento tributário. É uma excelente oportunidade na qual nós vamos assimilar a convicção jurídico-tributária do professor doutor Alexandre sobre conceitos, figuras, institutos e categorias tributárias pertinentes justamente à planificação tributária voltada à anulação, redução ou ao mais extenso adiamento do ônus fiscal. É muito importante porque, certamente, na sua palestra, o professor Alexandre vai se manifestar sobre as figuras da elisão, da elusão, que é um conceito bastante novo na teoria científica da tributação, e também sobre a evasão fiscal. Estou muito alegre e feliz com essa interatividade, com esse contato com o professor doutor Alexandre, e agradeço à Wanda essa oportunidade de interagir também com ela e com o pessoal da equipe técnica do PSEG. Então, feita essa sintética apresentação do professor Alexandre, como antes já tinha feito menção à nossa mediadora, a Wanda, o professor Alexandre volta a palavra à Wanda para que ela, então, convide ao professor Alexandre para que ele venha, então, a iniciar a sua proveitosa preleção. Wanda? Muito obrigada, professor Humberto. Professor Alexandre, boa noite. Você gostaria aí de deixar uma mensagem de boas-vindas antes de passarmos para a sua apresentação? Na verdade, boa noite, né, a todas e todos. Boa noite, Wanda. Boa noite, professor Humberto. Na verdade, eu queria agradecer, né, ao PSEG mais uma vez pelo honroso convite. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez, né, com os alunos da USP Exalc. Nós tivemos a honra e o prazer de, durante esse ano, durante 4 semanas seguidas, né, falar um pouco sobre a parte geral do direito tributário para os alunos do PSEG, né, do curso de gestão tributária. Então, eu queria agradecer, né, em nome, né, de você, Wanda, e do professor Humberto Bonavides Borges, esse honroso convite para falar de um tema, tá, Wanda, que para mim é muito interessante por vários motivos. Primeiro, professor Humberto, não sei se vai se recordar, nós nos conhecemos no ano de 2005, num jantar em homenagem a um recém-doutor que escrevera sobre o planejamento tributário, era o Douglas Yamashita. Então, lá eu tive a honra e o prazer de dividir a mesa com o professor Humberto, junto com a minha esposa, e lá o conheci justamente né, numa noite sobre planejamento tributário, né, soube também da obra do professor Humberto, que é sobre o planejamento tributário, e 5 anos depois, em 2010, eu defendi minha tese de doutorado sobre esse tema. Então, para mim é um prazer enorme, né, estar aqui hoje falando sobre esse tema, né, e justamente no momento em que o Supremo Tribunal Federal começa o julgamento do tema dessa minha tese de doutorado, sobre o qual eu vou falar aqui hoje, Wanda. Então, muito obrigado, né,
Então, te devolvo a palavra aí para continuar os trabalhos. Excelente, sou eu que agradeço, professor. Então, agora nós vamos aí dar início à apresentação do primeiro webinar do dia. Vocês que estão com dúvidas, já têm perguntas aí em mente, ou vierem a ter durante a fala do professor Alexandre, já vão mandando aí na plataforma, nessa caixa de perguntas que tem na plataforma Linka, e ao final da apresentação, no momento oportuno, os professores vão responder a todas essas perguntas. Combinado? Então, agora, passo a palavra ao professor Alexandre. Fique à vontade, professor. Obrigado, hein, mais uma vez. Então, vamos lá. Eu preparei, na verdade, uma apresentação sobre o tema, né, que, como eu disse, foi sobre minha tese de doutorado. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Está aqui já. E, então, nós temos aqui, né, a nossa apresentação sobre planejamento tributário como técnica de redução de tributos. Nós vamos abordar, né, a temática do planejamento tributário, né, natureza jurídica, se elisão, evasão, elusão, né, como o professor Humberto mencionou, e eu vou explicar o motivo pelo qual, né, eu tenho um entendimento a respeito desse parágrafo único do artigo 116 do CTN. Na verdade, quando a gente fala do planejamento tributário, né, o que a gente tem de lembrar é que 35% do nosso PIB é tributo. Então, se 35% do PIB é tributo, né, então a gente precisa entender, né, de que forma a gente pode se planejar com o objetivo de pagar menos tributo. Né? Então, nesse caso específico, desde a origem dos estudos sobre planejamento tributário no Brasil, né, nós tivemos uma discussão muito grande sobre conceitos de elisão, evasão e elusão tributárias. Né? Nesse caso específico, desde a obra, né, do professor Alberto Xavier, em 1971, a obra, né, do Antônio Roberto Sampaio Dória, também da mesma época, né, livros, né, que tinham exatamente esse título, né, elisão tributária. E numa época em que eles entendiam que a elisão tributária, né, teria uma natureza bem formal, né, na verdade, os contribuintes poderiam, né, segundo Antônio Roberto Sampaio Dória e o Alberto Xavier, utilizar atos jurídicos de direito privado, ainda que de natureza meramente formal, né, e isso caracterizaria algo lícito, né, para esses efeitos. Né? Então, nós tínhamos... Professor Alexandre, por gentileza, um parênteses. Poderia colocar no modo apresentação, clicar aí na tacinha, por gentileza? Isso. Ótimo. Tá. Ficou melhor, professor? Ótimo, está ótimo. Então, obrigado. Então, como eu vinha dizendo, né, em 1970 e 71, nós tínhamos, né, as primeiras discussões com o Antônio Roberto Sampaio Dória e o Alberto Xavier tratando, né, justamente do tema da elisão fiscal. E, naquele momento, nós tínhamos um ordenamento jurídico, né, calcado apenas e tão somente no Código Tributário Nacional e nas leis ordinárias específicas. Mas tratando, né, da questão do planejamento tributário, nós tínhamos apenas e tão somente o nosso Código Tributário Nacional, que naquele momento, né, admitia apenas e tão somente uma figura, né, como a elisão fiscal. Né, a gente vai tratar sobre isso hoje, em que se falava naquela época apenas e tão somente entre elisão e evasão, né, surgindo o conceito de elusão, como o professor Humberto disse, mais recentemente com a Lei Complementar número 104 de 2001. Eu devo confessar que uma das maiores dificuldades que eu tive, né, ao iniciar o estudo sobre o planejamento fiscal foi justamente definir, né, ou entender o que seria elisão, elusão e evasão tributárias. E por que a dificuldade era muito grande, e imagino que seja ainda para os estudiosos, né, do assunto? Porque, como o professor Hermes Marcelo Huck já dizia, né, ele escreveu
uma tese de titularidade sobre evasão tributária também. Ele dizia o seguinte, que o que uns chamam de evasão pura, outros chamam de fraude, outros, alguns ainda dizem evasão legal, terceiros denominam elisão e assim sucessivamente. Ou seja, o que para uns é elisão, para outros é ilusão, o que para outros é ilusão, para outros é evasão, ou seja, é uma salada de frutas, né? Então, a grande dificuldade inicial é essa, né? Entender qual é a acepção que cada uma dessas pessoas utiliza, né, para elisão, ilusão e evasão. E eu vou aqui trazer, né, para as senhoras e para os senhores a classificação do professor Heleno Torres, que também escreveu sobre o assunto, né? Então, a elisão seria, na verdade, uma atitude ilícita, né, que possa ser adotada pelos contribuintes na estruturação ou reorganização de seus negócios, tendo como finalidade a economia de tributos, evitando a incidência deles, reduzindo ou diferindo o respectivo impacto fiscal, sem qualquer descumprimento frontal ou indireto das leis, né? Esse conceito de elisão seria, na verdade, um sinônimo, né, de planejamento tributário, né? Ou seja, o que hoje a gente entende como um planejamento lícito. A elusão, ela seria um fenômeno por meio do qual o contribuinte, mediante organização planejada de atos lícitos, mas desprovidos de causa, tenta evitar a subsunção do ato jurídico ao conceito normativo do fato típico e a respectiva imputação da responsabilidade tributária. Então, é um pouco daquele conceito formal, né, que eu mencionei às senhoras e aos senhores, né, no começo da apresentação, né? Nós teríamos a utilização pura e simples, né, de atos ou negócios jurídicos de direito privado, mas atos ou negócios jurídicos desprovidos da sua causa típica do direito civil, né? Seriam atos ou negócios jurídicos apenas formalmente falando, né? Nós não teríamos, né, uma substância daquele ato ou negócio jurídico. E uma terceira categoria, né, naquela época, né, no início, né, era evasão versus elisão, né, surgindo elisão mais recentemente, mas evasão seria o fenômeno que decorreria da conduta voluntária e dolosa, omissiva ou comissiva dos sujeitos passivos de eximirem seu cumprimento total ou parcial das obrigações tributárias de cunho patrimonial. Então, nós tínhamos, né, algo, né, verdadeiramente ilícito, algo, né, verdadeiramente fraudulento, né, que se contrapunha à elisão. Então, no começo, elisão, né, lícita sempre, e evasão como algo ilícito. E no meio do caminho, né, a gente acaba trazendo um conceito de elusão que é incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, como a gente vai ver daqui a pouco, em 2001, com a Lei Complementar número 104. Né? Esse conceito de elusão, né, a gente encontra, né, claramente no ordenamento jurídico português, no ordenamento jurídico espanhol, né, menções expressas a esse fenômeno. Né? Seria o meio do caminho, seria um pouco uma ideia, né, de um meio termo entre elisão e evasão, né, mas lembrando-se, né, daquele conceito originário de elisão, né, de Alberto Xavier, como um negócio jurídico indireto, como algo, né, que ainda que formalmente, né, lícito, também para efeitos tributários ele deveria ser considerado lícito, porque naquela época se falava muito do princípio da legalidade como um princípio, né, como o princípio mais importante do ordenamento jurídico brasileiro. Né? Falava-se muito na prevalência da legalidade. Até que depois da Constituição de 1988, né, o professor Marco Aurélio Greco, né, veio falar da predominância da capacidade contributiva e de uma capacidade contributiva ativa, né, que permitiria que o fisco, né, ele praticasse uma série de atos, né, que permitiriam, né, tributar da mesma forma situações fáticas de resultados econômicos equivalentes. Né? Falava ele, né, o professor Marco Aurélio Greco, em prevalência da capacidade contributiva, né, de modo que
prevaleceria sempre a capacidade contributiva. Aliás, ele dizia que existia um único princípio na nossa Constituição, e esse único princípio existente na nossa Constituição seria o princípio da capacidade contributiva, porque, segundo ele, no sistema tributário nacional, no capítulo destinado ao sistema tributário nacional da nossa Constituição, né, o único que começaria, ou o único que estaria inserido dentro da seção princípios gerais, seria a capacidade contributiva. Daí, né, dizia Marco Aurélio Greco que ele prevaleceria sobre qualquer outro princípio, inclusive o princípio da legalidade. Então, nós temos, né, nesse momento, dois extremos, né, o professor Marco Aurélio Greco falando em prevalência da capacidade contributiva e Alberto Xavier falando da prevalência da legalidade. Né? E, no meu entendimento, né, considerando que tanto a legalidade como capacidade contributiva estão na mesma Constituição, nós deveríamos aplicar ambos os princípios, deveríamos ponderá-los e aplicá-los, no caso concreto, inclusive do planejamento tributário. Né? Então, ao meu ver, né, entre a elisão e entre a evasão, nós teríamos a ilusão, né, que seria justamente, né, a utilização planejada de atos lícitos, formalmente lícitos, mas atos, né, sem causa típica do direito civil. Né? Então, como que isso se insere dentro do ordenamento jurídico, nós vamos falar daqui a pouquinho, né, no nosso ordenamento jurídico tributário. Então, está aqui, elisão. Insere-se no âmbito do planejamento tributário, seria uma legítima economia de tributos, né? Como seria uma legítima economia de tributos, nós não temos nenhum dispositivo na nossa legislação que tente combater a elisão, né? Justamente porque é uma legítima economia de tributos. A elusão, como eu disse, né, que seria a utilização de atos planejados lícitos, né, mas sem causa, ela se sujeitaria ao regime jurídico do parágrafo único do artigo 116 do CTN. O que é esse artigo 116 do CTN, esse parágrafo único? Ele permite à autoridade administrativa a desconsiderar atos ou negócios jurídicos que tenham como finalidade dissimular a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Então, ou seja, mediante a utilização desses atos formalmente lícitos, né, mas que tenham como finalidade dissimular, ocultar a ocorrência de um fato gerador de uma obrigação tributária, né, o fisco poderia desconsiderá-lo. Então, a elusão tributária estaria sujeita ao regime jurídico desse parágrafo único do artigo 116 do CT. E a evasão, ela sujeita-se ao artigo 149.7 do Código Tributário Nacional, que autoriza a autoridade administrativa a lavrar o auto de infração, né, efetuar o lançamento de ofício nos casos de dolo, fraude ou simulação. Então, no que diferem, né, elusão e evasão? Primeiro, né, na natureza criminal da evasão. Né? Em se tratando de evasão, nós teríamos, né, uma multa qualificada de 150%, nós teríamos uma representação fiscal para fins penais e o contribuinte estaria sujeito, né, a um processo crime também após o término, né, do procedimento administrativo. No caso da elusão, né, como eu disse, mediante atos, né, formalmente ilícitos, né, que tenham como objetivo contornar a obrigação tributária. Né? Nós teríamos a desconsideração desse ato ou negócio jurídico mediante a aplicação de uma multa de 75%, ou seja, sem representação fiscal para fins penais. E a elisão seria, né, o planejamento tributário, a legítima economia de tributos, o que para alguns, por exemplo, como Marco Aurélio Greco, né, nós teríamos dentro da elisão fiscal as opções fiscais. O que seria, por exemplo, uma opção fiscal? Né? Nós sabemos, né, que todos aqueles que têm, né, um determinado faturamento podem optar, né, por regimes tributários distintos para efeito, né, de RPJ, por exemplo.
para efeito, né, de um tratamento simplificado, né, então faturamento de até 4.800.000 por ano, né, a pessoa jurídica poderia optar pela tributação simplificada pelo Simples Nacional, poderia optar, né, pela tributação pelo lucro presumido, né? Então nós teríamos, né, segundo o Marco Aurélio Greco, no caso específico, algo chamado de opção fiscal, que se inseriria, né, dentro desse conceito de elisão. A grande questão, né, como eu mencionei, é que é muito comum a adoção dessas terminologias, né, elisão, elusão e evasão, para fenômenos distintos, né? As pessoas elas não conseguem, né, ter, né, aplicação muito, como é que eu diria, elas acabam usando, né, esses conceitos de forma não uniforme, né? Então, nesse caso específico, né, a gente teria de entender, primeiro, ao ler cada um desses autores, né, o que cada um deles entende, né, por elisão, elusão e evasão. Né? Eu, no meu modo de entender, né, no slide anterior, né, legítima economia de tributos, elusão, né, estaria dentro, né, da utilização de atos lícitos, né, só que desprovidos de causa. E a evasão, né, para as figuras criminais, né? E eu vou explicar o motivo pelo qual, né, eu fiz essa construção a partir justamente da nossa legislação, né? Desde o anteprojeto do nosso Código Tributário Nacional, do projeto do Código, até a gente chegar, né, à versão atual do Código Tributário Nacional e da Lei Complementar, né, número 104 de 2001. Então, mesmo quanto à utilização dessa expressão planejamento tributário, né, nós temos divergências. Como eu mencionei, tem a questão das opções fiscais, mas tem uma outra questão que me deixa um pouco até, como é que eu diria, um pouco preocupado com a utilização dessas expressões, porque essas expressões elas geram um grande preconceito, né, por parte das autoridades fazendárias. O professor Marco Aurélio Greco, ele se refere à expressão planejamento tributário, né, como sinônimo de substituições jurídicas, como sinônimo de montagens, né? Então, isso por parte do fisco acaba gerando um preconceito, né? Porque o que eu mais ouvia no CARF, né, quando nós decidíamos questões relativas ao planejamento tributário, né, chegava o procurador da Fazenda Nacional e dizia o seguinte: olha, senhores conselheiros, o que nós temos aqui é um planejamento tributário. Né? Então, se nós entendermos planejamento tributário como substituição jurídica ou montagem, né, como se referia Marco Aurélio Greco, né, nós temos, né, essa utilização pejorativa da expressão planejamento tributário. Né? Enquanto, né, a gente sabe que nos bancos escolares nós aprendemos que planejamento tributário é legítima economia de tributos. Né? Então, nesse caso específico, a menção, né, essas duas expressões, acho que ela é importante, porque ela justifica justamente por que os procuradores, né, chegam nas sessões de julgamento e falam: isso aqui foi um planejamento tributário, como se planejamento tributário fosse algo ruim, fosse como se fosse algo ilícito. Né? Então, são essas as expressões com as quais, né, com todo o respeito, eu não concordo. Bom, então, o que eu gostaria de deixar claro aqui, né, em relação ao meu ponto de vista? O conceito de elusão ele é necessário para distinguir as hipóteses de simulação ou fraude que caracterizam a evasão e estão sujeitas ao artigo 149.7 do CTN. Por que eu faço questão dessa distinção? Porque os regimes jurídicos são distintos. A gente vai ver no final, né, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, como isso faz muito sentido. Né? O parágrafo único do 116, ele trata da fraude à lei tributária, que é um conceito distinto da fraude à lei civil, né? Que não se confunde com a fraude evasiva. Né? Então, como eu disse, inserindo-se no âmbito da ilusão, sujeitando-se, portanto, ao parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. No que se refere ao conceito de planejamento tributário, eu associo a elisão fiscal, esta é entendida como legítima economia de tributos,
realizada a partir de atos lícitos sem contorno da lei tributária. Assim, não abrange nem a ilusão, nem a evasão, alcançando as denominadas opções fiscais. Então, agora eu vou partir, né, para uma análise histórico-evolutiva, né, do nosso Código Tributário Nacional, né, para mostrar para as senhoras e para os senhores por que eu faço a distinção e eu vejo essa distinção no nosso ordenamento jurídico entre evasão, entre elusão e entre elisão. Esse estudo, né, fez parte da minha tese de doutorado e ele foi necessário para demonstrar o seguinte, que o nosso Código Tributário Nacional, no seu anteprojeto, né, em 1954, elaborado pelo Rubens Gomes de Souza, nesse anteprojeto se estabeleceu ou se procurou, né, inserir no ordenamento jurídico brasileiro três figuras. A primeira, do lançamento de ofício nos casos de dolo, fraude ou simulação, que corresponde ao 149.7 do nosso Código Tributário Nacional. Né? Em seguida, né, nós temos, além disso, a figura do abuso de formas de direito privado. Né? Em 1954, no anteprojeto do CTN, se pretendeu instituir um dispositivo para combater explicitamente o abuso de formas de direito privado. Era esse artigo 134 que está aqui. E também se pretendeu, naquele momento, no mesmo momento, combater ou se permitir a interpretação econômica dos fatos geradores em função do seu resultado. Rubens Gomes de Souza gostava muito, né, do direito germânico, do direito alemão, então ele trazia do direito alemão dois dispositivos, né, que tentavam, né, restringir a autonomia privada. Né? Então, era justamente esse dispositivo combatendo o abuso de forma de direito privado e a interpretação econômica do fato gerador em função do seu resultado. Então, no abuso de forma de direito privado, ou seja, mediante a utilização, né, de atos e negócios jurídicos lícitos, né, meramente formais, ou seja, sem causa, se permitiria, né, pelo anteprojeto do CTN, que a Fazenda Pública ela declarasse a ineficácia desse ato ou negócio jurídico, né, ou seja, levantasse o véu daquele ato ou negócio jurídico e tributasse aquilo, né, que ela entendesse, né, como configurador do fato gerador da obrigação tributária. E aquele mesmo anteprojeto e no projeto, né, se admitia a interpretação econômica do fato gerador em função do resultado. Ou seja, qual que era o objetivo declarado daquelas normas, né, que constavam no anteprojeto do CTN. Né? Elas tinham o objetivo de que a resultados idênticos, equivalentes, econômicos, correspondessem em tratamento tributário igual. Então, o anteprojeto e o projeto, né, traziam dispositivos, né, permitindo o que o Marco Aurélio Greco chamou, depois da Constituição de 88, de eficácia positiva da capacidade contributiva. Ou seja, se eu tenho dois atos ou negócios jurídicos com o mesmo resultado econômico, nós teríamos de ter uma mesma tributação. Né? Então, isso estava no anteprojeto, né, como o abuso de forma de direito privado, né, estava no projeto, né, também, né, o abuso de formas de direito privado, mas não foram incorporados ao Código Tributário Nacional em 1966. Então, vejam bem, né, senhoras e os senhores, abuso de formas de direito privado, né, o combate a esse abuso de forma de direito privado foi excluído do CTN. A interpretação econômica dos fatos geradores em função do seu resultado também não foi incorporada ao Código Tributário Nacional em 1966. O que restou? O que restou, né, foi justamente o artigo que hoje é o 149.7, ou seja, lançamento de ofício nos casos de dolo, fraude ou simulação. Mas o que é importante
observar a respeito desse dispositivo? E por que ele foi inserido, né, no nosso Código Tributário Nacional? Primeiro, para distinguir, né, a figura dolo, fraude ou simulação de abuso de forma de direito privado, né, e de uma situação que pudesse gerar a interpretação econômica do fato gerador em função do seu resultado. Ou seja, abuso de forma de direito privado não é sinônimo de dolo, fraude ou simulação. Atrelava-se ao dolo, a fraude ou a simulação, né, o que hoje, né, está previsto na Lei 4.502, nos artigos 70, 71 e 72, que definem fraude, conluio e sonegação. Né? Estavam atrelados. Né? Atrelados justamente por quê? Porque, né, eram figuras de natureza penal, eram figuras que justificavam a representação fiscal para fins penais e justificavam, né, a multa qualificada de 150%. Ao contrário do que ocorria com o abuso de forma de direito privado. O abuso de forma de direito privado não era tratado no anteprojeto e no projeto como crime, não tinha o mesmo efeito do crime. Né? Só que, né, o que o legislador acabou percebendo é que, ao não incluir esse dispositivo que combatia o abuso de forma de direito privado e a interpretação econômica dos fatos geradores em função do seu resultado, a gente acabou tendo uma lacuna no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Porque nós tínhamos apenas e tão somente, como eu disse, a questão do lançamento de ofício nos casos de dolo, fraude ou simulação. Né? E caracterizados, no caso específico, como condutas criminais. E nós não tínhamos nada para combater esse abuso de forma de direito privado, já que, né, esse dispositivo não foi incorporado ao Código Tributário Nacional, que proibiu também expressamente, no seu artigo 108, a utilização da analogia com o objetivo, né, de criar tributo, de autorizar o fisco a cobrar tributo não previsto em lei. Então, nós temos, né, o nosso Código Tributário Nacional até o ano de 2001, dessa forma, sem um dispositivo que combata abuso de forma de direito privado, né, sem a interpretação econômica dos fatos geradores em função do seu resultado. Ficamos apenas e tão somente, né, como eu disse, com 149.7, né, que caracteriza, como eu disse, ao meu ver, evasão fiscal, né, com a presença do dolo, da fraude ou da simulação. Está aqui o artigo 149.7. Agora, o que acontece no ano de 2001? Né? Como eu disse, sentiu o legislador, né, a existência de uma lacuna. Por quê? Porque começaram justamente a utilizar atos lícitos, concatenados, né, com o objetivo de esconder a ocorrência de um fato gerador da obrigação tributária. Né? Então, a pergunta que se fazia era, será que isso é lícito? Será que isso é ilícito? Temos algo no nosso ordenamento jurídico para combater o abuso de forma de direito privado? A resposta era negativa. Então, foi por isso que a Lei Complementar 104 inclui o parágrafo único, né, dentro do artigo 116, que autorizava a autoridade administrativa a desconsiderar ato ou negócio jurídico praticado com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Isso é muito importante, porque a parte final ressalva o quê? Os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. E por que eu faço questão de ressalvar essa parte final? Que até hoje, né, quase 20 anos depois da Lei Complementar número 104/2001, nós não temos essa lei ordinária estabelecendo esses procedimentos previstos no parágrafo único do artigo 116. Aí a gente vai ver, né, a relevância que isso assume, né, a partir do início do julgamento da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 2446, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, naquela época, ao mesmo tempo em que foi editada a Lei Complementar número 104/2001, né,
nós tivemos a MP 66 de 2002, que tentou, no caso específico, regulamentar justamente esse parágrafo único do 116. Ela tinha esse objetivo, né? Fazer, às vezes, dessa lei ordinária mencionada na parte final do parágrafo único do artigo 116. O que é essa lei, número 104 de 2001, dizia, né, a MP que a regulamentava, o que ela dizia em relação aos requisitos, né, para que o fisco pudesse desconsiderar um ato ou negócio jurídico? Essa MP falava expressamente, né, primeiro, né, em falta de propósito negocial, e segundo, falava também em abuso de forma de direito privado. Então, seriam duas situações que autorizariam a desconsideração do ato ou negócio jurídico. Falta de propósito negocial, que já era, né, já vinha sendo, né, o requisito aplicado pelos tribunais administrativos, né, para desconsiderar um planejamento tributário, ou seja, falta de propósito negocial, e o abuso de forma de direito privado. Acontece, todavia, que essa MP ela não foi convertida em lei. Ela dizia, né, que ela procurava, né, disciplinar a cláusula geral anti-elisiva. Né, vejam, as senhoras e os senhores, né, aqueles conceitos iniciais, né? Elisão, elusão e evasão. Se a gente entender por elisão algo completamente lícito, seria uma contradição se estabelecer numa MP uma cláusula geral anti-elisiva. Como é que eu posso ter uma cláusula geral que combata algo lícito? Né? Não pode. Então, né, houve, né, uma briga muito grande, né? Houve uma pressão muito grande para que o Congresso não convertesse essa parte, né, da cláusula anti-elisiva, né, não convertesse isso em lei, e, né, a MP não foi, de fato, convertida em lei. Mas o que acabou acontecendo e qual foi a consequência disso tudo? A gente não tem até hoje, né, critérios legais para se estabelecer em que hipóteses o fisco poderia desconsiderar esse ato ou negócio jurídico. Então, se a gente entender, não, falta de propósito negocial também foi refutado, então falta de propósito negocial não é um requisito legal. Abuso de forma de direito privado também foi refutado expressamente, também não é algo que poderia ensejar, né, a desconsideração de um ato ou negócio jurídico. Né? Então, não foi só a MP 66 que tentou regulamentar esse parágrafo único do 116, né? 116. A gente teve também a MP 685. Né? O que essa lei MP pretendeu também estabelecer? Uma declaração, né, justamente de atos com planejamento tributário, né, que o contribuinte, né, tivesse feito planejamentos tributários abusivos. Né? E o que é mais interessante, a gente vai ver, né, no fim dessa apresentação, o que o fisco considerava como ato abusivo. Né? Então, essas questões, né, que, ao meu ver, são muito criticadas, né? E a crítica ela decorre do seguinte: falta de propósito negocial. O que é um propósito negocial? Né? Ao meu ver, propósito negocial é uma expressão muito vaga, muito imprecisa e muito aberta. Porque ela pode ser o que a gente bem entender, inclusive economizar tributo, né? É propósito negocial. Né? Porque se a função do empresário também, uma das funções é, né, gerar lucros para seus acionistas, se a gente sabe, né, que tributo corresponde a 35% do PIB, né, ou seja, a única coisa certa que a gente tem na vida, né, professor Humberto, são as despesas. As receitas, elas são incertas. Né? Então, se a gente tem receita incerta, o que a gente vai cortar? Despesa ou, né, não tem como a gente, né, cortar, né, trabalhar com a receita. Tudo bem, a gente pode até procurar oferir mais receita, né, mas algo que é certo é que a gente vai ter que pagar o tributo. Então, se existe uma forma de a gente economizar, né, isso vai aumentar o quê? O lucro gerado ao acionista. Então, isso também poderia ser um propósito negocial. Né? Então, não há lei que defina o que seja o propósito negocial. E o que o fisco tem entendido como
propósito negocial, falta de propósito negocial, por exemplo, seria a utilização de operações anormais, de operações que utilizam caminhos mais complexos em vez dos caminhos simples. Em vez de uma linha reta, né, se pega uma rodovia sinuosa. Né? E aqui eu faço uma homenagem, né, ao falecido, né, criminalista Arnaldo Malheiros Filho, que certa vez escreveu um artigo que ele denominou a teoria da Estrada de Santos, que eu achei muito ilustrativo. Né? Por que eu achei muito ilustrativo? Porque o fisco sempre fala que o contribuinte usa o caminho, né, às vezes tortuoso, não o caminho em linha reta, né, o caminho anormal. Né? Mas mesmo o conceito de anormal, né, é muito relativo. Né? Quem me obriga a ir a Santos pela Imigrantes? Quem me obriga a ir a Santos pela Anchieta? Quem me proíbe de ir a Santos pela Tamoios? Quem me proíbe de ir a Santos por Taubaté? Ou quem me proíbe de ir a Santos por Angra dos Reis? Né? Então, nós temos vários caminhos lícitos, né? Nenhum deles proibido, né? Que levam à mesma cidade de Santos. Eu morava em Guararema, né? Guararema está perto da Tamoios, né? Então, de repente, eu queria ver meus amigos em Guararema, né? Passava em Guararema, né? E depois continuava a minha viagem a Santos. O que tem de errado nisso? Né? Então, por essas e outras, né, que eu entendo que esse requisito, né, da falta de propósito negocial, né, é algo, né, que não está previsto, né, em nenhum ordenamento jurídico. Ele precisaria, sim, estar previsto como requisito para justificar, né, justamente a atuação do fisco nesse sentido. Bom, a Lei Complementar 104 de 2001, né, como eu disse, parágrafo único insere o parágrafo único ao artigo 116, né, e aí, nesse caso específico, nós temos, então, a grande divergência, né, tanto daqueles que defendem os contribuintes, como daqueles que defendem a fazenda. Né? E essa divergência jurisprudencial, ao meu ver, né, ela depende muito do conceito que a gente vai, né, estabelecer para elisão, elusão e evasão. Né? Por quê? Porque a depender desse tipo do conceito que cada um adote, a gente pode chegar à conclusão de que a lei complementar número 104 de 2001 chove no molhado. Ah, mas por que ela chove no molhado? Ela choveria no molhado porque, né, no 149.7 nós já teríamos o conceito de simulação, dolo, fraude ou simulação. E o parágrafo único do 116 fala em dissimulação de simular a ocorrência, né, do fato gerador da obrigação tributária. Fala-se expressamente em dissimulação. Dissimulação seria uma simulação relativa, logo, né, estaria abrangida a figura, né, da dissimulação no artigo 149.7, de modo que a Lei Complementar 104 choveria no molhado. Mas quando a gente lê a exposição de motivos dessa Lei Complementar número 104 de 2001, a gente percebe, né, que expressamente ela diz que tem como objetivo combater o abuso de forma de direito privado. Ou seja, ela busca trazer, né, justamente aquele dispositivo que estava no anteprojeto do Código Tributário, né, inserido por Rubens Gomes de Souza, e que em 1966 não foi incorporado ao Código Tributário Nacional. Né? Ou seja, o 116, parágrafo único, é exatamente aquele dispositivo que já estava lá em 54. Então, a gente teve todo esse período sem o dispositivo e agora o legislador quis inseri-lo expressamente no nosso ordenamento jurídico brasileiro para diferenciar justamente, né, as condutas dos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, que seriam justamente sonegação, fraude ou conluio, que seriam, né, os sinônimos de dolo, fraude ou simulação, com multa de 150%, ao contrário da conduta do 116, parágrafo único, que ensejaria uma multa de 75% sem representação fiscal para fins penais. Né?
Então, está aí, né, até hoje a discussão, até hoje, né, porque, como eu já disse no início, o Supremo Tribunal Federal, neste ano de 2020, começou a julgar a DIN 2446, né, o voto relatado, né, pela ministra Carmen Lúcia, já foi acompanhado por 4 outros ministros, né? Então, nós já temos 5 votos a 0 pela constitucionalidade do dispositivo e, no final, nós vamos entender, né, por que essa decisão, né, ela é tão relevante e pode mudar todo, né, o que aconteceu nos últimos, né, pelo menos 5, 10, 15 anos em relação à aplicação desse dispositivo. Então, o próprio Poder Executivo, né, reconheceu por várias vezes, né, a necessidade, né, dessa cláusula geral anti-elisiva, né, assim denominada anti-elisiva, né, na verdade eu entendo cláusula geral anti-ilusão, não elisão, né, e com essa finalidade, né, de combater procedimentos de planejamento tributário praticados com abuso de forma ou de direito. Bom, a Lei Complementar 104 de 2001 seria dispensável? Ao meu ver, não. Né? Eu sempre me recordo, né, daquelas lições sobre hermenêutica do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Maximiliano. Né? Uma das regras, né, que ele traz na sua obra, né, sobre a interpretação e aplicação do direito, sobre a hermenêutica, é a seguinte: a lei não contém palavras inúteis. Né? Então, como que eu posso ter uma lei complementar 104 inútil? Como que eu reúno o Congresso inteiro, né, para aprovar uma lei complementar inútil? Né? Inútil porque, né, o que ela pretendia combater já poderia ser combatido pelo artigo 149.7 do CTN. Né? Ao meu ver, com todo, né, o respeito, eu não concordo com esse entendimento. Então, de acordo com a minha conclusão, nós teríamos, né, justamente 3 regimes. A elisão, né, como legítima economia de tributo, sem nenhum dispositivo para combatê-la. A elusão, né, subsumida à hipótese do parágrafo único do artigo 116, combatida, né, justamente pelo parágrafo único do artigo 116, e o artigo 149.7, que trata da figura da evasão. Evasão, figura criminal, elusão, né, não é uma figura criminal, muito embora seja combatida pelo legislador, desde que, né, repito, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Bom, então, eu trago aqui, então, para as senhoras e para os senhores, né, a DIN 2446 mencionada, né, no início da apresentação. Né? Olham só, né, vejam as senhoras e os senhores, em 18 de abril de 2001, ou seja, há quase 20 anos, a CNC propôs essa DIN. Ela sustentou a inconstitucionalidade da Lei Complementar 104 de 2001, né, alegando desrespeito aos princípios constitucionais da segurança, da certeza, da legalidade e da tipicidade fechada. Então, vários doutrinadores, né, discutiram sobre essa constitucionalidade. Edivaldo Brito, Hugo de Brito Machado, Ives Gandra da Silva Martins, Alberto Xavier, né, o Douglas Yamashita, Marco Aurélio Greco, Ricardo Lobo Torres, Sacha Calmon Navarro Coelho, vários, né, sustentando a constitucionalidade e outros a inconstitucionalidade. Né? Ao meu ver, a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade depende da premissa que a gente adote. Né? Vai depender, né, do conceito que a gente vai dar. Se a gente, não, vai dizer, não, é norma anti-elisão, então, anti-lícito, né? Como que eu combato algo lícito? Aí eu tenho que entender que é inconstitucional. Agora, se eu parto da premissa de que, não, é para combater ou elusão ou evasão, aí, né, então a norma seria constitucional. Então, tudo depende, né, da premissa, tudo depende justamente, né, daquilo que, das premissas que a gente adota. Então, o que é importante observar sobre a DIN 2446,
né, o voto que foi proferido pela ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, que já foi acompanhada, repito, por Marco Aurélio, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, né, interrompeu esse julgamento, ou seja, temos 5 votos, né, já acompanhando o entendimento da ministra Carmen Lúcia. Então, eu trago aqui, né, justamente para as senhoras e para os senhores, né, os argumentos que foram utilizados, né, pela ministra Carmen Lúcia, justamente para que a gente possa debater um pouco a respeito desse assunto, né? Então, o que a ministra Carmen Lúcia nos traz? Primeiro, o que o Carlos Maximiliano já tratava na obra dele também, né? O que a gente precisa entender, né, muitas vezes? A gente precisa entender um pouco a intenção do legislador. E muitas vezes a intenção do legislador, ela está inserida onde? Na exposição de motivos, né? Então, consta expressamente da exposição de motivos, né, e a própria ministra Carmen Lúcia traz essa exposição de motivos, né, que a inclusão do parágrafo único ao artigo 116 seria necessária para estabelecer o quê? Uma norma que permita à autoridade tributária desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de elisão, constituindo-se dessa forma instrumento eficaz para o combate aos procedimentos de planejamento tributário praticados com abuso de forma ou de direito, né? Então, ela diz, olha, a doutrina usa, né, esse dispositivo como norma geral anti-elisão, né? E lá no voto ela está dizendo o seguinte, não, anti-elisão não, anti-evasão. Foi uma utilização, né, errônea do legislador, né, inclusive na exposição de motivos, né, de uma norma geral anti-elisão, não pode ser anti-elisão. Mas o que é importante observar aqui e destacar, a plena eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer procedimentos a serem seguidos. Isso está expresso no voto da ministra Carmen Lúcia. Ou seja, até hoje, nós não temos ainda a regulamentação, e aqui são palavras dela. Assim, o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional pende ainda hoje de regulamentação. Então, né, ela, a ministra Carmen Lúcia, né, tratando dessa questão e dizendo expressamente tudo isso. Recentemente, o ex-secretário, né, da Receita Federal do Brasil, ele tem uma coluna no jornal Estado de São Paulo, em que ele afirma, né, que uma das consequências, justamente, né, da adoção, e se esse voto prevalecer, é justamente a seguinte, né, como até hoje nós não temos uma regulamentação, segundo ele, isso significaria dizer que tudo o que ocorreu até hoje, né, com a aplicação do parágrafo 116, deveria cair. Ou seja, os autos de infração deveriam ser todos anulados. E é esse um dos motivos pelos quais, professor Humberto, eu entendo que até hoje, né, o fisco defendeu que a lei complementar número 104 choveu no molhado. Porque se o fisco defendesse o outro entendimento, né, ele teria que admitir que até 2001, tudo o que aconteceu também não tinha fundamento legal. Só que o fisco postergou tudo isso até o ano de 2020, né, porque a gente sabe, né, que alguns ex-ministros de Fazenda, né, já repetindo, né, frases de outras pessoas, né, diziam que enquanto no resto do mundo apenas e tão somente o futuro é incerto, no Brasil até o passado é incerto. É justamente por situações como essa, né? Porque nós temos uma lei que é do ano de 2001, nós temos inúmeros autos de infração que foram lavrados com base, né, no parágrafo único do artigo 116, e 20 anos depois a gente ainda não sabe como essas questões vão se resolver, né? Ou seja, infelizmente, né, até o passado é incerto no Brasil. Bom, a ministra Carmen Lúcia refuta a ofensa ao princípio da legalidade da seguinte forma: a norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica, a economia fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa e assim deixando de pagar tributos quando não configurado o fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada.
Né? Então, tudo isso para dizer o quê? Que a ministra Carmen Lúcia está dizendo, não, essa norma não pode ser anti-elisiva. Por quê? Porque ela ainda autoriza o planejamento tributário. Isso que ela está dizendo expressamente. Né? E ela refuta também a alegação de ofensa ao princípio da separação de poderes da seguinte forma. Né? O artigo 108, aquele que trata, né, da analogia, ele não foi alterado pela lei complementar, não é autorizado o agente fiscal a valer-se de analogia para definir fato gerador e, tornando-se legislador, né, cobrar tributo sem previsão legal. Então, ela diz o seguinte, a norma do parágrafo único do 116 não dispõe, ao contrário do pretendido pela autora, né, da aplicação da teoria da interpretação econômica. Né? Então, ela está dizendo, não é admitido no direito brasileiro, não é admitida a interpretação econômica do fato gerador em função do seu resultado. Aí conclui a ministra. A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do CTN, né, denominação norma anti-elisão, é discertida como inapropriada, cuidando do dispositivo de questão de norma de combate à evasão fiscal. Né? Essa é uma questão, né, como eu disse, que é bastante difícil, né, da gente compreender, justamente porque cada pessoa, né, utiliza uma expressão, anti-elisão, anti-evasão, anti-elusão, e às vezes para fenômenos, né, idênticos. Né? Então, como eu disse e repito aqui, né, a gente tem de primeiro, né, tentar entender, né, o que cada um desses autores entende, né, justamente em cada situação fática dessa. Né? Eu costumo dizer que a questão de planejamento tributário não é uma questão que se resolve com a interpretação das leis em geral. Né? A questão do planejamento tributário é uma questão fática. Né? O que foi executado, o que foi, né, de que forma, né, o professor Humberto faz um planejamento, né, o cliente, né, algumas vezes, para economizar um pouco, né, na execução, né, dispensa o advogado, né, e na hora de executar tudo isso, né, acaba fazendo, né, algo completamente errado, né, desnaturando tudo aquilo que foi planejado. Então, a gente vai analisar justamente esses limites, né, do planejamento tributário na análise, né, de cada caso concreto, né, analisando justamente todos os atos que foram celebrados. Né? Eu costumo dizer para as alunas e para os alunos que uma operação ela pode ser, né, em princípio, ser considerada ilegítima para efeito de planejamento fiscal, mas a depender de como, né, tudo é realizado, ela se torna lícita e perfeita, né? Inclusive, né, com operações, né, denominadas casa separa, etc. Né? Então, aqui, né, nós temos, então, né, o voto da ministra Carmen Lúcia. O mais importante aqui que eu quis destacar foi a necessidade da lei ordinária até hoje, que não existe, né, da legalidade, ou seja, do planejamento tributário em si. Ela mantém, né, o planejamento tributário como algo lícito, né, e ela diz que não cabe interpretação econômica no âmbito do direito brasileiro. Né? Então, ela foi acompanhada, né, por 4 outros ministros. Em relação à regulamentação, né, como eu disse, a MP 66, né, ela falava em falta de propósito negocial e abuso de forma de direito privado. Há um outro PL 536, né, com a proposta de regulamentação por meio de estabelecimento de procedimento de desconsideração do ato. Acho que são coisas distintas. Né? Uma coisa é abuso de personalidade jurídica, né, que é combatido pelo Código Civil Brasileiro, né, no artigo 50. Como eu mencionei aqui, a MP 865, né, que tentou introduzir uma declaração de ato ou negócio jurídico que acarrete supressão, redução ou diferimento de tributo quando os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias relevantes. É a história do propósito negocial, né? Ou seja, entende o fisco, né, que aquele ato tem que ter uma razão para existir, além de economizar tributo. Né? Então, seria aqui
o requisito da MP. A forma adotada não for usual. Olha que interessante. Forma adotada não for usual. Quando o contribuinte utilizar-se negócio jurídico indireto, contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato típico, ou tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, forma não usual, o caminho mais longo, né? Tudo isso dá margem a muita interpretação, né? E ainda mais aqui que tudo ficou delegado para ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Não preciso dizer para as senhoras e para os senhores que a MP 865 também não foi convertida em lei. Há outros PLs, né, de 2013, 2015, também propondo a regulamentação por meio, né, de procedimentos, né, como, né, constou da parte final do parágrafo único do artigo 116, de modo que, então, né, eu termino essa apresentação aqui, eu vou parar de compartilhar a tela, né, para concluir. Quando a gente fala de planejamento tributário, né, como técnica para redução de tributo, né, na verdade, isso exige, de fato, um amplo conhecimento, né, da legislação brasileira. Está aí o professor Humberto Bonavides Borges, né, justamente para comprovar tudo isso. Né, as senhoras e os senhores estão vendo, né, atrás dos livros, né, sobre planejamento tributário, sobre gestão de impostos, sobre auditoria, etc. Né? Então, tudo isso exige um amplo conhecimento. E também exige um conhecimento, né, de como que as coisas acabam sendo decididas, né, no âmbito administrativo, né, e também no âmbito do Poder Judiciário, né, porque não dá para a gente planejar, né, se a gente não sabe como é que os julgadores, sejam eles administrativos ou judiciais, vão enfrentar essas questões. O que a gente tem hoje de objetivo é que, no âmbito, né, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, existe, né, de acordo com o entendimento da fiscalização, a necessidade de se provar um propósito negocial, ou seja, algo extratributário, ou seja, algo além de economia de tributo, né, quando se pratica determinada operação. E a gente sabe, né, que não tem nenhuma lei, não tem absolutamente nada que exija esse requisito. Né? Isso é simplesmente uma criação jurisprudencial no âmbito da administração pública. Né? Então, quando nós temos, então, esse voto da ministra Carmen Lúcia no julgamento da DIN 2446, a gente começa a perceber também, né, que o judiciário também está dizendo o seguinte: olha, não é bem assim. Né? Eu preciso ter uma lei para estabelecer quais são esses limites do planejamento tributário. E, segundo a ministra Carmen Lúcia, essa lei não existe até hoje. Né? Então, isso nos coloca uma questão muito relevante daqui para frente, que é de saber o seguinte: a prevalecer esse acordo do Supremo Tribunal Federal, isso significaria dizer que tudo o que aconteceu, né, nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, né, que tudo bem, eu tenho um prazo de decadência para constituir o crédito tributário de 5 anos? Tem. Mas a gente sabe que os julgamentos, né, acabam demorando muito, mas muito tempo, né, para acontecer. Né? Então, e essa questão ainda pode ser levada ao Poder Judiciário. Então, a gente tem hoje ainda, né, questões, né, relativas a fatos geradores, né, muito antigos. Né? Eu integrei a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF. Durante 7 anos, eu fui conselheiro do CARF. E lá na Câmara Superior, eu me recordo de, em 2015, julgar um caso de fato gerador 1988. 12 mais 15, 27 anos. 27 anos depois, no CARF. O contribuinte ainda pode ir para o Poder Judiciário. Né? Então, essa questão ainda vai demorar mais 10, 15 anos no Judiciário. Né? Então, a pergunta que fica é, né, tudo o que aconteceu, né, no passado, antes do julgamento, né, dessa ADIM 2446, será que tudo isso vai cair, professor Humberto? Então, eu queria agradecer, né, me deram aqui 1 hora, né, de tempo, eu acho que eu já ultrapassei, né, essa minha hora. Então, eu queria mais uma vez aqui agradecer o convite, né, formulado, né, pelo PSEG, pela USP, Exalc, né, especialmente a coordenação do curso de gestão tributária, né, da Exalc, né, na pessoa do professor Humberto Bonavides Borges,
E também na pessoa da Wanda Salvador, né, o honroso convite que vocês me fizeram, né, para participar desse webinar sobre planejamento tributário. Então, muito obrigado, né, às senhoras e aos senhores que nos acompanharam até agora. Eu me coloco aqui à disposição, né, para qualquer tipo de pergunta, para qualquer tipo de esclarecimento, né, que vocês acharem necessário. Obrigado, Wanda. Devolvo a palavra a você. Muito obrigada, professor Alexandre, por essa apresentação grandiosa, imponente que você fez. Muito obrigada mesmo. E o nosso tempo por aqui acabou, nossa hora aqui passou muito rápido e a gente vai partir então para o momento de networking. Então, assim que a gente finalizar aqui esse webinar, vocês podem clicar no botão Networking do lado esquerdo, aí da tela de vocês na plataforma. Então, vocês vão ser direcionados para essa sala de network, para tirar todas as dúvidas, fazerem perguntas que vocês têm a respeito da temática aqui do nosso webinar. Combinado? Bom, agradeço muito a presença do professor Humberto, do professor Alexandre, e gostaria aqui de deixar um espaço aberto para vocês brevemente deixarem uma mensagem final para os nossos participantes. Fiquem à vontade. O senhor gostaria de começar, professor Humberto? Posso... Já estou na sala de network? Ainda não, o senhor continua aqui comigo no webinar. Mas tudo bem, como é que eu faço para... Não tô... Onde é que eu clico aqui para ir para essa... Entendi. A gente vai para essa sala depois, logo que essa daqui encerrar, e daí eu dou para você as diretrizes para entrar lá. Mas tudo bem. Eu estou deixando aqui um espaço, se o senhor quiser dar uma mensagem final para os nossos participantes. Não, tudo bem. Você tem já perguntas de algum participante? A gente tem, mas como o tempo, essa 1 hora, né, do webinar já finalizou, todas as perguntas vão ser feitas lá na sala de network. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. De minha parte, está tudo bom. Vamos conversar. E vamos verificar, Wanda, se tem algumas perguntas. Eu vou intercalando uma conversação com o professor Alexandre para dinamizar, certo? Combinado. Combinado, Alexandre? Então, lá na sala de networking, vamos seguir dessa forma. Tá muito bom. Alexandre, gostaria de deixar alguma mensagem final? Renovar o prazer e a honra, né, de falar para os alunos do PSEG, para os alunos da USP-Exalc e aqueles que serão, né, alunos da USP-Exalc, que são cursos muito sérios, né, eu tenho acompanhado, tenho lecionado, e sou testemunha de que, né, os alunos são excepcionais, né, e a gente sempre ouve o seguinte, que quando a gente quer ser bom, a gente tem que se unir aos bons. E no PSEG, a gente tem bons alunos, bons colegas e excelentes professores. Então, muito obrigado mais uma vez, Wanda, professor Humberto, e a todas e todos que nos acompanharam até aqui agora. Obrigado. É sempre uma imensa satisfação tê-lo em interatividades, seja presencial ou no mundo virtual, professor Alexandre. Wanda, muito obrigado por essa primeira parte e vamos, então, à sala de network. Aguardo as suas instruções. Combinado, maravilha. Muito obrigada mais uma vez, professores. Foi uma honra ter vocês aqui. Aos nossos alunos e também aos nossos participantes, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham captado muito conhecimento rico desse primeiro webinar do dia. E agora a gente vai migrar, então, para a nossa sala de network. Lembrem que é só vocês clicarem no botão Networking aqui do lado esquerdo da tela e vocês já vão direto para lá. A gente aguarda vocês lá.